Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 2. Glórias a Jesus. Mateus, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1, o versículo de número 2, depois o versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Louvado seja Deus. Irmãos queridos, igreja amada do Senhor, nós vemos aqui homens que esta tradução chamam de magos, mas não porque mexiam com magia, mas sim porque eram homens estudiosos, sábios, astrólogos, que estudavam os sinais. Estes homens não eram israelitas, mas estes homens conseguiram enxergar um sinal na qual Deus usou a própria natureza para mostrar que chegava o nascimento daquele que salvaria a humanidade dos seus pecados. O próprio povo de Israel não observou este sinal, mas estes homens que não eram de Israel, eles viram este sinal, e ao verem estes sinais, estes homens resolvem empreender numa grande viagem, atravessar o deserto perigoso da Palestina, com um propósito de irem à capital de Israel, a capital da Judéia, Jerusalém, para adorar aquele que é nascido o Rei dos Judeus. Estes homens prepararam seus camelos, e ao atravessar o deserto, eles tinham a consciência que era uma viagem longa, que duraria dias, e dependendo da forma como eles fizessem essa viagem, poderia durar muitos meses. Nos dias de hoje, para quem já viajou para o Nordeste de ônibus, como eu já viajei muitas vezes, minha filha Glorinha fez aniversário de 3 anos de idade dentro do ônibus da São Geraldo. A gente vindo de Sergipe, uma viagem que dura 3 dias, quase 3 dias. No ônibus que é confortável, a gente quase que não aguenta. Fiz muitas vezes esse tipo de viagem. 3 dias dentro do ônibus. Na época em que passagem de avião não era tão popular quanto é hoje. Nós já sofremos uma viagem de 3 dias. Agora imagina estes homens, que passaram muitos e muitos dias, até meses, dependendo da forma como viajaram, somente com um propósito. O propósito deles não era receber uma cura divina. O propósito deles não era receber uma bênção financeira. O propósito deles não era ganhar um troféu. O propósito deles não era ser reconhecido pelas pessoas.
Mas além de terem um propósito, esse era um propósito mais nobre que alguém poderia ter. O propósito de adorar aquele que é o Rei dos Judeus. Propósito de adorar aquele que salvaria a humanidade dos seus pecados. Diferente de muitos, não era uma viagem qualquer. Este caminho, que eles eram do Oriente, da região de Babilônia. Eles poderiam, no caminho, serem mortos por animais peçonhentos, típicos do deserto. Eles poderiam ser vítimas de assalto, de latrocínio, porque o deserto da Palestina é esconderijo de bandidos, que ficavam escondidos nas pedras, esperando os viajantes, os turistas passarem, porque Jerusalém, além de ser a capital da adoração, é o ponto turístico mais visitado do mundo até os dias de hoje. Lá não tem Play Center, lá não tem Hopi Hari, lá não tem as praias de Copacabana, lá não tem Walt Disney, mas foi naquele lugar que pisou o Rei dos Reis. E é naquele lugar, no Monte das Oliveiras, que quando Jesus vier para estabelecer o seu reino com a Nova Jerusalém, será a sede do governo de Cristo. Por isso é um lugar tão atrativo para toda a humanidade. Talvez muitos não entendam isso. Talvez os céticos, ateus não entendam isso. Mas eu e você, que conhecemos Jesus Cristo, que fomos salvos por Ele, que amamos a palavra de Deus, que amamos o Mestre, sabemos o significado e o símbolo daquele lugar. E foi para lá que aqueles homens foram, lugar de adoração, pessoas com propósito, porque quando vamos ao encontro de Jesus, o nosso principal propósito é adorar ao Senhor. O que poderia aquela criança, era um bebê, uma criança pequena, o que poderia uma criança pequena dar em troca para aqueles homens? Mas eles não tinham interesse, porque quem tem propósito de adorar a Deus, adora por adorar, adora por quem Ele é, não adora esperando nada em troca. É claro que Jesus abençoa todos aqueles que o buscam. É claro que Jesus abençoa todo aquele que se aproxima dele, é uma consequência. Todos que se aproximam de Jesus é abençoado. Por isso que Deus tem te abençoado muito, porque cada vez que você se aproxima de Deus, mais a bênção do Senhor se aproxima de você. É que às vezes nós não entendemos algumas formas de Deus trabalhar. Já percebeu que às vezes, quando você entra num propósito de fazer um jejum, de fazer um clamor, de se aproximar mais das Escrituras, de ler mais, parece que muitas vezes as coisas começam a ficar mais difíceis. Parece que lutas e provas se levantam contra a gente. Parece que nós sentimos que vamos cair. E às vezes não entendemos, porque quando estamos relaxados parece que nada acontece, mas quando entramos num propósito de buscar ao Senhor, de adorar a Deus, enfrentamos um grande deserto. Para chegar até Jesus de verdade, para ter um encontro com o Senhor, para adorá-lo, nós enfrentamos grandes desertos. Nós que viemos do mundo, por exemplo, que não nascemos na verdade, quantos sinais Deus mostrou para mim, Deus mostrou para você, fazendo a gente tateando, procurando por este caminho. Quanto sofrimento nós tivemos que passar para cairmos em si, para nos arrependermos e nos entregarmos ao Senhor. É normal que todo aquele que vem para Jesus, ele chega ferido, ele chega machucado, mas entenda uma coisa, Deus permite muitas vezes eu e você cair, não é por maldade, não é por punição, Deus permite a gente cair muitas vezes para que nós aprendamos a nos levantar e andar com Ele na sua presença. É nós que às vezes não sabemos interpretar.
Estes homens poderiam ter pensado: nós não vamos enfrentar tanto esforço, nós não vamos enfrentar tanto perigo, nós não vamos nos desgastar tanto assim, nós podemos adorar daqui mesmo. Mas não, quem tem propósito de adorar a Deus, quem tem propósito de verdade, pessoas compromissadas, não olha a dificuldade, não olha a barreira. Quando colocamos um propósito em nosso coração, nada pode nos impedir de adorar a Deus. Quantos vieram adorar aqui esta noite? É comemoração dos 45 anos de vitória deste ministério, que desde quando foi fundado, ele só teve crescimento, não teve subtração, porque Deus tem reconhecido, tem recebido a tua adoração, o teu esforço. Isto é obra santa e ninguém pode impedir a obra de Deus. E estes homens tiveram um pensamento óbvio: se Jesus é o Rei dos Reis, se aquele que é nascido, ele nem sabia o nome, se aquele que é nascido o Rei dos Judeus, com certeza ele está no maior lugar, vamos para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles começam a procurar onde estava aquele que havia nascido o Rei dos Judeus. E eles não conseguiam encontrar em Jerusalém. Depois de algumas informações das profecias bíblicas, aqueles homens descobrem que aquele que era nascido o Rei dos Judeus não nasceria na maior capital, nasceria no menor lugar, em Belém da Judéia. Talvez muitas vezes eu e você procuramos Jesus em coisas grandes. Muitas vezes eu e você procuramos a manifestação, a presença de Jesus em coisas esplendorosas. Mas Jesus se revelou a mim e a você em coisas pequenas, em coisas do dia a dia, coisas que nos surpreendem, que muitas vezes nós contamos para alguém, parece ser coisas pequenas para os outros, mas para mim e para você, que fomos alvos da graça de Cristo, do milagre de Deus, nós sabemos tudo que Deus fez em nossas vidas, mesmo nas coisinhas pequenas, para nós que somos gratos, é coisa grande. Quem é grato a Deus aqui pelas coisas grandes que Deus fez, até nos mínimos detalhes? Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Ontem mesmo, vindo para cá, quando eu cheguei aqui com o carro na frente da igreja, minha filha Glória de carro fala: pai, tem uma mancha de óleo aqui, ó, uma trilha de óleo do carro. Eu: tá bom, minha filha. E fui estacionar o carro ali. Quando eu fui dar a ré para fazer a manobra baliza, estava sem freio o carro, quase caí com o carro dentro do canal. Na hora do susto, puxei o freio de mão e fiquei preocupado. Foi difícil cultuar ontem aqui. Falei: Senhor, eu tenho que te adorar, mas ficava preocupado. Tenho que voltar para casa. Procurei uns irmãos aqui, os irmãos me informaram: não, coloca álcool no reservatório, que dá para você chegar até em casa. O operador irmão Daniel me deu um álcool, coloquei no carro e fui para casa. Quando foi hoje pela manhã, eu pensei, falei: Senhor, qual é o mecânico que vai me atender no domingo? E comecei a procurar, e achei um amigo meu do passado, que ele é mecânico, e ele disse: olha, eu vou te atender na minha casa, mas no domingo eu nunca atendo ninguém. Mas hoje eu vou te atender. Vou abrir uma exceção para você. E quando eu cheguei lá, que ele fez o orçamento do valor, eu não disse para ele, mas era um valor impossível para mim pagar. Não tinha condições de eu pagar aquele valor. Preocupado, não falei nada para ele que não tinha condições, mas ele se lembrou de uma feita no passado, que Deus me usou para que ele tivesse um livramento de morte. Um rapaz que estava indo matá-lo por causa de problemas de relacionamento, um erro que eles cometeram. E eu encontrei com este rapaz que eu havia conhecido no evangelismo no presídio. E quando eu encontrei esse rapaz, eu chamei esse rapaz
e vi que ele estava tenso. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo com você? Você está caído? Aí ele pegou e não queria falar, mas acabou confessando. Não, eu estou indo, vou matar fulano, fulano fez isso, pegou a minha esposa, não vou tolerar uma coisa dessa, sabe como é que o crime é? Eu falei, não rapaz, não faça isso. Eu no meio da rua, no calçadão da Praia de Santos, com um monte de gente passando do meu lado, coloquei a mão na cabeça dele, eu vi o espírito maligno no olhar dele, coloquei a mão na cabeça dele, orei, repreendi aquele demônio na frente de todo mundo. E aquele rapaz começou a chorar. Ele deu um presente diferente. E quando nós ganhamos um presente da parte de alguém, nós entendemos a consideração que aquela tem um significado, a forma como eles enxergavam Jesus. Um deles deu ouro para Jesus, mas naqueles dias o ouro era um presente exclusivo para ser dado aos reis. Quando aquele homem chega até Jesus, que ele encontra o menino com Maria, sua mãe, além dele ter a humildade de se prostrar diante de uma criança, ele entrega ouro digno de um rei. Aquele homem estava dizendo: eu considero Jesus como o meu rei. Nos dias de hoje nós não podemos dar ouro. Nos dias de hoje,
nós não damos mais incenso para Deus. Nós não acendemos incenso no tabernáculo, nem no grande templo, porque hoje eu e você somos o altar de Deus. Mas incenso, tendo em vista que significa o momento da oração, nós podemos adorar ao Senhor e dar o nosso melhor presente para Ele com a nossa oração verdadeira, porque quem considera Jesus como Deus, ora a Deus. Quem considera Jesus como Deus, glorifica a Deus. Quem considera Jesus como Deus, honra a Deus. Quem considera Jesus como Deus, ele admira Deus. Quem é que admira Deus? Quem é que ama Deus? Quem é que louva a Deus? O principal, se Deus é Deus na tua vida, nós temos que confiar em Deus. Quem confia em Deus, ora ao Senhor. Sabe por que muitas vezes estamos num grande problema e nós ficamos perdidos e desesperados? É porque muitas vezes nos falta a confiança. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta falar, eu adoro ao Senhor, eu amo Deus, cantar músicas para Deus, se lá no nosso coração nós não confiarmos plenamente no Senhor. Se nesta noite tem alguma coisa perturbando o teu coração, eu sei que é difícil remover toda a preocupação da nossa mente, mas a melhor forma de você adorar a Deus é olhar para Deus com os olhos espirituais da sua alma, sentir a sua presença e dizer, Senhor, mesmo com tantos problemas, eu confio em Ti. Já viu alguns comércios que nós chegamos e tem a plaquinha lá, fiado só amanhã? Sabe por quê? Porque as pessoas não confiam em nós. Se elas não confiam, elas não vão vender fiado. Quando Deus prometeu para mim e para você que nada ia faltar, mas quando que Ele prometeu? Ele prometeu sim. Mateus capítulo 6, versículo 33, Ele disse, Ele prometeu sim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se estamos dando prioridade ao reino de Deus, se estamos dando prioridade à justiça de Deus, tudo que nós precisamos, Deus vai acrescentar na tua vida. Creia nisso! Porque quando eu e você não cremos nisso, é como se colocássemos uma placa na porta da nossa alma dizendo, fiado só amanhã. Mas quando nós confiamos em Deus, nós abrimos a porta e falamos, Senhor, eu sou teu, tudo que há em mim é teu, tudo que eu tenho é teu, eu estou em tuas mãos, faz o que o Senhor quiser, eu confio em ti, Senhor, e o que o Senhor fizer, está bem feito. Quem confia em Deus pode adorar Ele com a sua confiança. Melhor que adorar Ele com a boca é adorar a Ele porque Ele é Deus e confiar nele porque Ele é Deus. Agora o outro deu um outro presente. O primeiro considerava como rei, o segundo considerava, pelo presente nós deduzimos, considerava como Deus, mas o terceiro deu mirra. Agora eu fico me imaginando o que tinha na cabeça daquele que deu mirra. Porque mirra era barato? Não. Ao contrário, a mirra era um óleo extremamente caro. Um pequeno vidro de mirra valia o salário de um ano inteiro de um soldado romano. Quando aquele homem gasta uma fortuna comprando mirra para Jesus, ele estava dizendo, dando um sinal super interessante. Porque naqueles dias, a mirra tinha muitas serventias. Mas a serventia mais popular da mirra era para embalsamar cadáveres de pessoas muito ricas, de pessoas muito importantes, que tinham condições de comprar mirra. Para quê? Para dar tempo dos familiares, para dar tempo dos amigos mais distantes,
viajarem e chegarem no velório a tempo de velar o corpo, de chorar junto, porque naquele tempo não tinha o sistema de hoje usado no necrotério para que o velório pudesse durar muito tempo. Quando o corpo estava morto, tinha que enterrar o mais rápido que pudesse, para que o calor da Palestina não apodrecesse o corpo muito rápido. Mas se passasse mirra no corpo, eles poderiam ficar mais horas velando o corpo, dando tempo de pessoas mais longe virem a velar o corpo e chorar junto. Quando aquele homem entrega aquele presente para Jesus, eu imagino aquele que deu ouro e aquele que deu incenso pensando: esse camarada não está bem da mente. Como pode ele dar um presente de defunto para Jesus? Só que quando ele estava dando mirra para Jesus, não é que ele considerava Jesus um defunto, mas ele estava sinalizando que ele compreendia o propósito de Jesus aqui na terra, que era morrer pelos nossos pecados. Um considerou como rei, o outro considerou como Deus, mas o outro reconheceu o propósito de Deus para a vida dele. Muitas vezes nós temos o propósito de adorar, muitas vezes nós temos o propósito de obedecer, mas poucas vezes nós temos que entender, poucas vezes, melhor dizendo, nós entendemos o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Muitos ficam preocupados: qual é a minha chamada? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? O que Deus quer fazer comigo? Entenda uma coisa: o principal propósito meu e seu é adorar, glória a Deus. Mas o principal propósito de Jesus é morrer por mim, por você, ressuscitar por mim, por você, pagar o salário do meu e do teu pecado. De graça Ele pagou o preço para que nós hoje fôssemos salvos e termos a capacidade de sermos gratos a Ele. Quantos podem adorar ao Senhor em gratidão ao que Ele já fez por mim e por você? Este é o propósito de Jesus. As demais coisas são acessórios, mas o principal propósito de Deus para mim e para você é nos dar a salvação. E o que tem de pessoas hoje esfriando na fé, porque não entendem o propósito de Deus, batendo cabeça, questionando o que Deus quer comigo, o que Deus quer fazer de mim. Mas nesta noite a resposta é clara: o que Deus quer para mim e para você é nos salvar, é nos manter na presença dEle, é ter o nosso nome lá, escrito no livro da vida, é naquele grande dia nós encontrarmos face a face, como as crianças cantaram aqui. Se nós perdermos o desejo de estar com Jesus onde Ele estiver, nós perdemos o real propósito de adorar a Ele. Que adianta obedecermos, que adianta confiarmos, se não tivermos um espírito grato a Deus, por tudo que Ele já fez por nós, na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Eu e você nem nascidos era. A Assembleia de Deus da Baixada Santista nem sonhava em existir, mas Ele pensou em tudo, aleluia. Ele pensou neste ministério, Ele pensou neste endereço, Ele pensou nestes bancos, Ele pensou nos obreiros, pastores, Ele pensou em você, Ele morreu por você. Hoje nós somos gratos a Deus por isso. Tudo que Ele precisava fazer, aleluia, Ele está fazendo, Ele fez e Ele vai fazer. O que poderíamos nós dar ao Senhor, por tamanho benefício que Ele fez por mim e por você? Somente coloque um propósito no seu coração. Adore porque Ele é Rei, adore porque Ele é Deus, e adore por tudo que Ele fez por mim e fez por você. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Se você compreende tudo quanto tem sido dito, saiba que você deve o aceitar como Senhor de tua vida
porque o propósito dele vir a este mundo foi para salvar você da condenação eterna. Tem entre nós alguém que ainda não é crente e deseja aceitar a Jesus? Faça um sinal com a das mãos. Nós iremos orar por você. E a Bíblia diz que o teu nome será escrito no livro da vida, para que você possa desfrutar de Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador nesta noite? Temos alguém? Faça um sinal com a das mãos. Nós iremos orar por você. Não temos, meus irmãos, por costume de ser insistentes, de pronunciar sentença para quem não aceita Jesus, mas queremos lhe dizer, se hoje você ouviu a voz do Espírito falar com você, se tua alma foi tocada pela mensagem da palavra de Deus, a Bíblia recomenda, não resista, não endureça o teu coração, aceita Jesus como teu Salvador pessoal, você vai desfrutar dele como Senhor da tua vida, Salvador de tua alma, Deus de tua pessoa. Aceita Cristo como Salvador. Temos alguém? Louvado seja o nome de Jesus. Porém, meus irmãos, se todos aqui já são crentes, mas tem alguém que deseja receber uma bênção específica, tal como saúde para o corpo físico, alegria para a alma, ou qualquer que seja outro benefício, e crer no poder da oração, você está convidado para vir até aqui diante deste altar. Peço para que a igreja fique de pé. Nossos irmãos que estão nos ouvindo pela internet, que seja beneficiado aonde você está. Mas você que está aqui no templo e deseja vir até aqui diante do altar, curvar seu joelho diante do Senhor, venha crendo. Você irá receber a bênção que sua alma deseja. Temos alguém necessitado de um benefício de Deus? Aleluia, creia, porque tudo é possível tão somente ao que crê. Se você deseja este benefício, crendo, faça como o pastor Décio, venha diante do altar, testemunho diante de Deus, diante da igreja, que você crê que Deus continua vivo, que Deus continua poderoso, que o Senhor continua eficaz, que Ele pode transformar a vida de qualquer um de nós. É tão somente, aleluia, você crê e Ele querer que as coisas irão acontecer. Está vindo mais irmão e você tem a oportunidade de também vir, se assim crer e desejar. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar, pedir ao Senhor para que alcance cada um destes irmãos que aqui se encontram. E se você também tem uma necessidade, não resista. Deus está falando, te chamando, através da mensagem que nós já ouvimos, através deste convite. Então venha, crendo, e você vai receber a bênção de Deus. Convido o pastor Antônio Isidório para vir aqui fazer oração por estes irmãos que estão com seus joelhos curvados, e todos aqueles que ainda quiserem vir, ainda tem tempo de chegar aqui diante deste altar. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos colocar a nossa fé em ação, porque Deus é poderoso para fazer um milagre. Soberano e eterno Deus, em cuja presença nos encontramos aqui nesta noite, a tua boa palavra foi pregada, estimulando assim a fé e nos mostrando, meu Senhor, o quanto é importante depositarmos inteiramente a nossa confiança no Senhor. E nesta hora nós te pedimos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor estenda a sua mão de milagres sobre a vida destes irmãos que estão diante deste altar ajoelhados, meu Senhor.
Outros talvez estão de pé na nave desta igreja. Outros que estão acompanhando este culto através da internet. Que a boa mão do Senhor os toque. Que a boa mão do Senhor os toque. Anda lá, subiande, leva, subiande, cai. Ribianto e que ai naistei. Oh Senhor, pelo teu poder, arranca agora esta enfermidade. A tua palavra diz, e nós cremos, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E nós cremos no teu poder, nós cremos na cura divina e na autoridade do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E estendemos nossas mãos agora e ordenamos que toda enfermidade saia agora. Saia agora, que a cura chegue. Receba a bênção agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a festa aqui nesta igreja é constante. No próximo dia 19, portanto, do mês 10, já está sendo anunciado aí no telão? Conectados com Cristo, o encontrão de nossas crianças. Qual o hino, irmão Adriano? 4:2. Breve nos céus. Aleluia. Quando terminar aqui na terra, o céu continua, né, irmão? Vamos cantar e logo depois estaremos encerrando, orando. 4:2. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Breve no céu, Jesus aparecer em gloriosa luz. Ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Irmão, só uma lembrança. Aliás, ontem já era para ter feito isso e não fizemos. Próximo dia 5 será o casamento da Letícia e do Eliel. E todos os irmãos, presentei nossos jovens com a sua presença. Venha a este casamento prestigiar isso que está sendo, meus irmãos, de certa forma, uma raridade.
mas é o mandamento do Senhor. E nós iremos honrar nossos jovens estando aqui presentes. Pastor Viana. Saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Oremos. Deus amado, Deus querido e santo, Deus eterno, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, o quanto tudo o Senhor já tem feito desde o começo, meu Senhor, dessa festividade, em gratidão aos anos em que o Senhor tem concedido a esse ministério abençoado. Muito obrigado, Jesus, por tudo, quanto o Senhor já tem feito a cada um dos nossos irmãos e irmãs, Senhor. Deus amado, Deus querido e santo, nós somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Só temos a Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito. Deus amado, Deus querido e santo, continua abençoando a Tua igreja. Deus, nós Te agradecemos pela Tua palavra maravilhosa aos nossos corações. Te agradecemos nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua casa, casa de oração, Senhor, para Te adorar, Te glorificar e exaltar o Teu nome. Tenho certeza, meu Deus, que pela fé muitos estão saindo curados nessa noite. Deus querido e santo, porque Tu és um médico dos médicos. Essa igreja é Tua, Senhor. Oh, Shalarrakalamanai, Shalemanai. E nós cremos no milagre, nós cremos no milagre. Deus querido, Deus amado, Deus eterno, nós temos certeza e convicção, meu Deus, que o Senhor operou, Senhor, nesses dias, em corações aflitos, em corações machucados, em corações, meu Deus, feridos, Senhor. Tu és o dono dessa igreja e nós somos o Teu povo. Muito obrigado, Jesus, por tudo, Senhor, pelos músicos, pelos obreiros, pela Tua igreja, no modo geral, assim nós Te louvamos, Senhor. Nos leva na Tua santa e gloriosa paz. Essa é a nossa gratidão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos dê uma boa noite de sono tranquila e reparadora. No início de semana, já começando pelo domingo, e a iniciar, Senhor, a dar sequência uma semana abençoada, Senhor, na Tua presença. Toma a Tua igreja nas Suas mãos e nos leva em paz. Em nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. E que todo o povo de Deus diga amém.